Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de novembro de 2022, são 8 horas da manhã e o caderno Metrópolis, na coluna de Ricardo Noblat, solta uma bomba. É um segredo que, segundo o colunista, a cúpula do PT guarda as 7 chaves. Quem poderá vir para a posse de Lula em janeiro? Essa é uma bomba. Em 1964, o presidente dos Estados Unidos, Lyndon Johnson, autorizou o envio de força militar para, se necessário, garantir o sucesso do golpe do final de março daquele ano, 1964, que derrubaria o presidente Jango Goulart e implantaria uma ditadura no Brasil. A Operação Brother Sun consistiu no deslocamento da frota da Marinha norte-americana estacionada na região do Caribe para o litoral brasileiro. O apoio fora pedido pelo embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Lincoln Gordon, ligado aos golpistas. O porta-aviões USS Forrestal partiu da Virgínia, nos Estados Unidos, bem como 6 destroyers e 4 navios petroleiros. A viagem acabou abortada no meio do caminho porque o golpe militar foi antecipado e não houve resistência. Não se disparou um único tiro. No ano passado, pelo menos 3 emissários do presidente Joe Biden reuniram-se com autoridades civis e militares do governo Jair Bolsonaro para prevenir que os Estados Unidos desta vez seriam contrários a qualquer tentativa de golpe. O que eles apenas insinuaram, mas não disseram, uma vez que faltava mais de um ano para as eleições que ainda poderiam culminar com a vitória de Bolsonaro, foi o seguinte: se houvesse golpe, os Estados Unidos romperiam relações diplomáticas com o Brasil. Não houve golpe, Bolsonaro perdeu e Lula ganhou. E no alto comando do PT, segundo esse colunista, guarda-se as 7 chaves a informação de que Joe Biden foi convidado informalmente por Lula para vir à sua posse em 1º de janeiro e que está estudando a possibilidade de vir. Como vice do presidente Barack Obama, Biden visitou o Brasil 2 vezes durante o governo Dilma, a primeira em maio de 2013 e a segunda em junho de 2014. O que disse na primeira visita soou como elogio nos ouvidos do PT. Disse ele: o Brasil mostrou que não é preciso escolher entre a democracia e o desenvolvimento. Os brasileiros mostraram que política econômica e desenvolvimento social podem andar juntos. Foi um elogio de Biden ao governo Dilma. E o Biden foi o primeiro chefe de Estado que telefonou para Lula na noite de 30 de outubro, parabenizando-o pela vitória. Bolsonaro foi um dos últimos a parabenizar Biden por sua eleição. Em nota distribuída à imprensa naquela mesma noite, Biden escreveu: parabéns a Luiz Inácio Lula da Silva por ser eleito o próximo presidente do Brasil após um processo eleitoral livre, justo e confiável. Espero que trabalhemos juntos para continuar a cooperação entre nossos países nos próximos meses e anos. 2 anos antes, Biden celebrou sua vitória sobre Donald Trump, que tentava se reeleger, como um triunfo da democracia nos Estados Unidos. Agora vê a posse de Lula como o triunfo da democracia no Brasil, ameaçada por Bolsonaro nos últimos 4 anos. Em junho do ano passado, Biden e Bolsonaro se encontraram pela primeira e única vez. Foi em Los Angeles durante a Cúpula das Américas, encontro que reuniu chefes de Estado e de governo da região. Na ocasião, Bolsonaro pediu ajuda para se reeleger. Disse que os planos de Lula para governar iam contra os interesses americanos e que os dele
o de Bolsonaro seriam a favor. Biden não respondeu, preferindo mudar de assunto. No dia seguinte, a Casa Branca deixou a informação vazar e constrangeu Bolsonaro fortemente. E o Biden parece disposto a dar o troco em Bolsonaro, mas não é só isso, né? Os Estados Unidos guardam um grande problema, eles têm um grande problema hoje, que é a extrema-direita, que está tocando o terror nos Estados Unidos, está infernizando, e há, inclusive, preocupação com a democracia americana. O governo de Joe Biden considera a extrema-direita que está subindo nos Estados Unidos e no Brasil, está crescendo, considera uma ameaça à humanidade. Agora, a possibilidade de Joe Biden vir ao Brasil para a posse de Lula realmente acaba com a possibilidade de golpismo e talvez até de oposição ao Lula. Uma visita de Biden, o apoio do Biden à posse do Lula, teria o efeito de uma bomba atômica na cabeça do bolsonarismo e da extrema-direita brasileira. Seria um golpe mortal. Vamos ver o que acontece, né? E um Mimo Bar, um reduto da esquerda em Brasília, é atacado a tiros na noite de hoje. Na madrugada de hoje, a Casa Mimo Bar, considerada um tradicional reduto de militares da esquerda brasileira, da esquerda em Brasília, sofreu um ataque a tiros na madrugada deste domingo, segundo nota publicada pelo estabelecimento nas redes sociais. Os tiros atingiram barris estilizados e ninguém ficou ferido. Os donos denunciam tentativa de intimidação e silenciamento. Um carro parou ao lado da área do estacionamento do bar e pessoas ainda não identificadas dispararam 4 tiros em direção à nossa fachada, tendo as balas de calibre 38 sido encontradas na manhã do domingo, diz trecho da nota. E a nota diz, segundo a direção, no horário do ataque ocorrido... na verdade, a nota não está aparecendo aqui. Mas, segundo a direção, no horário do ataque, ocorrido por volta das 3 da manhã, já não havia público nem funcionários no local. Após o segundo turno, o nome do Mimo Bar apareceu em listas de estabelecimentos que deveriam ser boicotados por apoiadores da extrema-direita. Criadas em meio à polarização política nas eleições presidenciais, essas listas incentivam o boicote a comércios. E a Prefeitura de São Paulo lança edital para reconhecimento facial, acredite se quiser, por cor e vadiagem. A Prefeitura de São Paulo quer contratar um sistema de monitoramento que prevê reconhecimento facial por cor e que detecta vadiagem. Acredite se quiser, eles vão instalar aqui em São Paulo um sistema de reconhecimento facial racista. A Prefeitura de São Paulo quer contratar um sistema de monitoramento por câmeras que prevê que as pessoas filmadas sejam identificadas e rastreadas por meio de reconhecimento facial da cor da pele. Analíticos de rastreamento de pessoas permite rastrear uma pessoa. Analíticos de rastreamento de pessoas dizem que o equipamento permite rastrear uma pessoa suspeita, monitorando todos os movimentos e atividades. A pesquisa deve ser feita por diferentes tipos de características como cor da pele, face, roupas, forma do corpo, aspecto físico e outras características, prevê o trecho do edital, o que está cheirando a descrição de um sistema absolutamente racista. Outro ponto previsto nessa medida é que o monitoramento também terá que apontar situações classificadas como vadiagem e permanência, o que, segundo o texto, seria informar as autoridades sobre pessoas que permaneçam muito tempo no mesmo local ou apresentem comportamento suspeito. Batizada de Smart Sampa, a plataforma terá custo de 70 milhões de reais por ano e prevê o uso de 20 mil câmeras até 2024. Durma-se com um barulho desse.
E o país corre o risco de paralisação de serviços básicos, segundo o Correio Brasiliense. Ritmo lento da atual administração, aliado ao corte de verbas, traz dificuldade ao Planalto para manter operações da máquina pública. Enquanto o presidente da República, Jair Bolsonaro, segue recluso no Palácio da Alvorada, o Brasil corre o risco de paralisação de serviços básicos com a administração pública federal sem dinheiro após os sucessivos cortes nos recursos. O país deve continuar assim até 1º de janeiro, quando o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva subirá pela 3ª vez a rampa do Planalto. E de volta a Brasília, Lula prioriza a PEC da transição e definição de futura equipe. Após período em São Paulo, o presidente eleito retorna à rotina da transição e tem semana decisiva para destravar a articulação com o Congresso, formação do Ministério e indicações para o núcleo da defesa. E indicados por Bolsonaro ao STF, Mendonça e Nunes Marques deverão ter posturas distintas no governo. A expectativa da corte na transição é que Nunes Marques fique mais próximo ao governo do petista, enquanto Mendonça tende a manter distância. E o grupo de reconciliação abre flanco e põe a Assembleia de Deus sob disputa após apoio a Bolsonaro na eleição. A igreja vive uma divisão após o pleito, com pastores insuflando atos golpistas e outros pedindo pacificação aos evangélicos. Está aqui um grupo de pacificação. A igreja não é nem de direita e nem de esquerda, ela é do alto. Com essa mensagem, o líder das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro, pastor Celso Brasil, iniciou mais uma roda de conversa e oração de um grupo de evangélicos que se auto-intitulou Ministério da Reconciliação. Reconciliação com quem? Com Lula. E nomeações de última hora protegem quem? As nomeações estratégicas, no caso da elite política, que se despede, é feita para proteger quem está saindo do governo. A cada transição do governo, com a chegada de uma nova elite política no poder, surgem preocupações sobre a possibilidade de a composição de vários órgãos de controle e de representação do país, como agências reguladoras, tribunais, comissões de ética, embaixadas, etc., reflita estrategicamente as preferências da velha e não da nova elite. Bolsonaro procura se resguardar, nomeando gente para um cargo que ele vai abandonar em algumas semanas. E o Pacheco tem indicação de apoio de pelo menos 8 partidos à reeleição. Vamos ver, porque o Bolsonaro está lutando contra ele e o novo Senado deverá ser bem bolsonarista. E com fusões e federações, a Câmara dos Deputados vai ter a menor fragmentação partidária desde 1999. Fragmentação partidária, explicando melhor, é a quantidade de partidos. Haverá bem menos partidos nessa legislatura, porque partidos se fundiram e também se uniram em federações. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.